Meu pastor, espiritualmente, 2.3, gente, pegue essa revista e vá ler, e leia todos os textos. Ela é fantástica. O reino teocrático no milênio será caracterizado pela verdade. Bem, aqui não é tão difícil. Jesus, desde que veio a primeira vez, ele já dizia, eu sou o caminho, a vida, e não deixou de dizer que é a verdade. Cara, a gente vai ter a verdade de novo, vivendo no nosso meio e governando o mundo. É isso? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, ele fala que a humanidade, que os homens converteram, mudaram a verdade de Deus em mentira. Né? No milênio, isso não vai existir, porque aquele que é a verdade vai estar aqui e vai impedir que haja essa manifestação da mentira, já com a prisão de Satanás. Sim, Porque já começa lá, já né? começa O pai da mentira. mentira, você prende o pai da mentira, então você já está, de certa forma, ali, anulando, né, o império da mentira. Né? Então, quando você anula o império da mentira, o reino da mentira, o governo da mentira, e os homens que se dedicam a isso, né? Infelizmente, são os que estão nas maiores posições, né, no mundo, são os que estão, não falo só no Brasil, mas no mundo inteiro, são os que estão nas maiores posições, exatamente por causa da mentira. Né? E aí eles têm todo o tempo transformando a verdade de Deus em mentira. E imagina o quanto isso é ofensivo a Deus. Né? Isso é ofensivo a Deus. Se a gente se ofende, né, imagine como que Deus fica. Mas no reino milenar, no reino de Cristo aqui na Terra, não haverá essa questão da mentira, da verdade de Deus sendo transformada em mentira. Não, mas Jesus Cristo mesmo já disse, né? Em João 14,6, ele disse, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E ele vai estar aqui presente no meu pastor. Que bênção, que bênção. No 2.4, então, nós temos espiritualmente um reino que não haverá mentira. No 2.4, na página 77, diz assim, que o reino teocrático no milênio é caracterizado pela plenitude do Espírito Santo. Que interessante. A gente pensa que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento para conduzir a igreja até o momento que a igreja volta para Cristo. Mas quando a gente para e pensa biblicamente, meu pastor, o Espírito Santo está desde a criação. Foi o Espírito Santo que encheu os dois grandes ourives em Israel para preparar todos aqueles maravilhosos apetrechos para o tabernáculo no deserto. O Espírito Santo é que tomava cada um dos reis. O Espírito Santo é que encheu os juízes. O Espírito Santo é que, de alguma forma, protegeu o povo no exílio. Aí tá, aí vem o Novo Testamento e vem Jesus. Aí Jesus diz, olha, eu tenho que voltar, não dá para ficar não. Vou mandar alguém igual a mim e ele vai conduzir vocês até eu voltar. Em toda a verdade, inclusive que ele fala isso, ele fala o Espírito Santo da verdade. Isso. Né, em toda a verdade, o que a gente está Ele é diferente de mim, mas vai conduzir vocês em tudo. Gente, quer dizer que quem pensa que quando a igreja for arrebatada, acabou a função do Espírito Santo, está errado. Está totalmente errado, porque já também é a promessa do Senhor que o Espírito Santo ele estaria também conosco em todo o tempo, com a igreja do Senhor em todo o tempo. E a gente, mesmo subindo ou voltando com o Senhor, o Espírito Santo vai estar presente. Né? Então, o Espírito Santo estará conosco, estará presente, e de uma forma gloriosa. Com a também, função dele no milênio. De uma forma gloriosa, que diz assim, na instituição do reino teocrático, o reinado será exercido na plenitude do Espírito,
em contraste com a apatia espiritual, a frieza, o mundanismo, né? Haverá fervor espiritual. Então, o Espírito Santo, ele vem exatamente tirar essa apatia espiritual que existe não só no mundo, não só nos que não são crentes, não só no meio dos incrédulos ou dos ímpios, né? Mas muitas vezes a gente encontra essa apatia espiritual até no meio dos cristãos. Então, essa apatia, ela é anulada pelo o Espírito Santo, né? A apatia espiritual. A frieza, o mundanismo, como é que essas coisas vão deixar de existir, ou existir num nível bem menor, né? Sem o Espírito Santo? É o Espírito Santo que faz essas obras. É o Espírito Santo que complementa essas obras na vida do ser humano. E ele estará aqui presente. E se a gente pensasse que o Espírito Santo parou de trabalhar depois da ressurreição e não tem mais função no milênio, a gente entraria numa contradição muito grande, né? Porque Jesus sempre fez tudo, junto com o Pai e com o Espírito. Aí tu quer que Jesus reine no milênio sem o Espírito? Vai ter, irmãos, conhecimento completo da graça de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. E Jesus vai estar presente. Mas não se tem canto onde Jesus esteja presente e o Espírito Santo também não esteja. Gente, a Trindade está junta desde o início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Aí vem, a gente olha e diz, poxa, Deus Pai fez. Aí vem João. E Tudo lá que foi feito, criou os foi céus e a feito. terra, e o Espírito pairava por sobre as águas. Exato. Então o Espírito estava O ali. Espírito já estava lá. Aí vem João e diz, no princípio era o verbo estava com Deus, esse Deus criou os céus e a terra, e o verbo era Deus. Nada que foi feito sem ele, e sem ele nada poderia existir. Fala de Cristo. Aí, simplesmente, quando a gente volta para Gênesis, o Espírito está lá, e no livro dos Salmos diz que é o Espírito que dá vida para tudo. Gente, o Espírito Santo está junto com Deus Pai e Deus Filho desde a criação. Aí o Espírito Santo não vai estar no milênio? Olha o texto de Ezequiel, né? Aproveitando que a gente está em Ezequiel novamente, são vários dos textos, né, meu pastor? Mas, assim, para a gente só facilitar para os irmãos e recomendar novamente, leiam todos os textos que estão proferidos, que estão relacionados, porque o estudo vai ficar muito melhor, muito mais aprofundado se os irmãos lerem os textos que estão na revista, né? Mas pegando aí Ezequiel 36, 27, que diz assim, porém em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Ou seja, a transformação interior, meu pastor, ela é só possível através do Espírito Santo. Ela só é possível porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Há essa transformação, essa mudança interior, é o novo nascimento que Jesus Cristo fala, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, é só através do Espírito Santo. Então, o milênio também, né, tem a presença de Jesus Cristo, mas também a presença do Espírito Santo, para que esse reinado seja dessa forma que nós vemos na palavra do Senhor. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça. Olha que coisa simples. Sem o Espírito, não tem como a igreja existir. Em qualquer fase da história. Jesus, ele mesmo se deixava direcionar pelo Espírito, levar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Não é porque nós vamos ter no milênio Jesus fisicamente governando tudo, que a presença do Espírito deixou de ser indispensável. Quem vai governar tudo junto com Jesus? Não é a igreja? Tu quer fazer o quê sem o Espírito? Ah, mas eu vou ter um corpo glorificado. Ah, mas eu vou ter. Como ele eu serei. Quem é você sem o Espírito? E eu? Você entendeu?
A terra vai se encher do conhecimento de Cristo. Quem faz isso é o Espírito. Nós vamos continuar sendo guiados pelo Espírito. Só O que Espírito, numa dimensão a gente pode falar, extraordinária. o invólucro vai ser melhor. Sim, o vaso é de primeira. O vaso agora vai ser o vaso de primeira para poder abrigar o Espírito Santo. Né? Então, mas o Espírito Santo continua. O Espírito Santo não vai deixar de existir. Né? Então, o Espírito Santo vai continuar, né, meu pastor? Gente. Mas graças a Deus, glória a Deus, que o vaso vai ser melhor, viu, meus amados? Plenitude completa do Espírito. Ó, não pense que você vai ser o rei da cocada no milênio, não. Você vai estar numa posição fantástica, como nunca teve. Mas você continua dependente de Deus Pai, de Deus Filho, que vai estar presente, e de Deus Espírito Santo, coordenando todas as coisas e nos guiando. Ou você vai querer ser rei e sacerdote no milênio sem um espírito maluco. Você quer o quê? E agora vamos para a polêmica.